Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Anitópico, seu blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz, honrado, tá bom? Obrigado mesmo de coração. Hoje estamos ao vivo, em definitivo, pelo Spreaker Podcast, é gratuito até uma certa quantia, depois você tem que parar para a versão Pro, tá certo? Que é a versão paga. Mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, papai te ama de montão. Hoje, dia 25 de maio de 2023, no meu relógio são exatamente 22 horas e 11 minutos em ponto. Estou aqui na podcast para falar sobre o governo federal, né, da atual administração do Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros deles lá estão estudando a CPMF, né, para custear a Previdência Social, né? A desculpa é essa aí, né, a Previdência Social, tal. E tô lendo aqui a matéria do Globo, do G1. Confederação Nacional de Serviços sugere volta da CPMF para financiar a Previdência Social. O Ministério diz que vai avaliar. Fonte, Pedro França, Agência Senado. Tá certo? Então, meu amigo e minha amiga, tem aí uma questão dessa CPMF digital também. Então, nós estamos vendo e observando que esse pessoal que diz que é a favor dos pobres, todas as ações que eles fazem prejudicam os mais pobres. Tá certo? Então, meu caro amigo, minha cara amiga, que você que me acompanha, essa questão do imposto digital sobre o Pix, que eu tinha várias ressalvas com o Pix. Por quê? Porque o Pix ele é comandado por quem? A Receita Federal. Então qualquer transação que você faz por Pix, você não tem sigilo bancário, porque a Receita está sabendo o que você está gastando, você está pagando. Está entendendo a questão? Você já viu falar em sigilo bancário. Por incrível que pareça, o banco, né, ele protege o cidadão, né, não vai mais cobrar juros pra caramba. Então, só que com essa movimentação, com essa questão toda, o governo viu, por exemplo, na pandemia, 60 e poucos milhões de brasileiros, na pandemia, ficaram sem qualquer recurso, eram os informais, eram os invisíveis, você lembra disso? Cidadão, cidadã que me acompanha. Então criou-se mais de 60 milhões de contas digitais no banco da Caixa Econômica Federal, o mais antigo banco do Brasil. E esses autônomos aí, invisíveis para o governo, se tornaram visíveis. E através do Pix, porque, né, você movimentava sua conta, você pagava, você aprendeu a usar o Pix lá o Caixa Tem, você lembra do Caixa Tem, da Caixa, tá certo? Então, a Receita Federal viu o montante. E o atual governo do Luiz Inácio Lula da Silva, tendo essas informações e vendo a movimentação, ele vê o quê? Poxa, se eu tirar um pouquinho daqui, dali, vou arrecadar para conseguir pagar, tá certo? Essa questão da Previdência, essa questão, né, desse gasto todo, dessa máquina pública, que é muito onerosa. Porque nós temos aí, quantos ministérios foram aumentados aí nesse novo governo? Pergunta a ti. Tem um custo, nada é de graça, tem um custo, né? Quanto custa para manter o judiciário todo, os aumentos todos? Então tudo isso aí tem um custo, tem um gasto. O governo não cria dinheiro, ele gasta dinheiro. Então ele tem que arrecadar, criar um sistema para arrecadar. Então, sempre o mais pobre, ele vai sustentar a máquina toda. Por quê? Através do seu dinheiro, por mais que você ache que é pouco, para você é muito. Para o governo é pouco, ele acha que é pouco, para você é muito.
A soma de milhões aí, 60 milhões de pessoas que eram invisíveis. Peraí, veja aí. Se o imposto das transações, ele vende lá com a maquininha, ele vende lá com o Pix, né? A manicure, coitadinha. A manicure, ela ganha lá, né? Seus R$ 2.500 por mês. Então, ela está fora da cota, ela não precisa pagar imposto. Mas, se alguém dá uma gorjeta para ela, né, por PicPay ou Pix, essa informação está sendo captada pela Receita Federal. Então, eles cruzarão os dados e irão ver que está alguma coisa inconsistente. Está compreendendo a questão? Nessa movimentação. Então, você, ao movimentar a sua conta pelo Pix ou qualquer outra transação digital bancária, você vai ser cobrado imposto. E se você passar de 2.600 e poucos reais, você vai pagar de novo o imposto de renda. Tá compreendendo a questão? Então o governo te toma 2 vezes, pô. É como você paga o imposto do seu carro, IPVA, tá certo? Você paga o imposto da sua casa, IPTU, e quando você vai para a cidade, né? Aqui em Americana, tem aí a Zona Azul, diminuíram, mas está em 1.000 e pouco ainda, tá? Tem muita gente querendo. Tem um carro sem vergonha nessa cidade, cheio de câmera, tá certo? É um absurdo isso aí. Quanto que é para rodar aquele carro lá, a cidade inteira? Eles vão gastar gasolina para não multar as pessoas? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não acredito nessa turma. Eles querem multar as pessoas mesmo. E tem lá a filmadora para estar registrado. Você estava errado aí, você fez uma curva lá, estava errado na curva. Então, meu amigo e minha amiga, a máquina do governo quer arrecadar dinheiro. Eles vão dar um jeito de arrecadar dinheiro. Tá certo? Então você que era invisível, você da praia que vendia suas coisas na praia aí, você que vendia lá os seus petinhos de gato lá na praia, com todo respeito à brincadeira, sabe o que nós estamos falando? Você que vendia seu espetinho, você que vendia seu churrasquinho, você que vendia seu sorvetinho, seu picolé, né? Você que vendia sua jujuba, em alguns lugares fala jujuba, né? Então você vai ser onerado, por quê? Vão cobrar de você, porque eles viram que você está ganhando um dinheirinho lá e vão querer pegar de você alguma coisa. Porque é para causa social, pô. Me ajuda aí, cidadão. É para causa social. Mas só que tem um problema muito grande. Olha o que acontece. Você tem que ter a prosperidade das pessoas. Mas se você arrecada imposto e aumenta a arrecadação de impostos, e você tem um cidadão que quer comprar algum bem, como uma casa, como um carro, as linhas de crédito são escassas e os juros estão ficando cada vez mais altos. Tá certo? O imposto IPTU, cada vez que passa, está aumentando. Aqui a Americana está em 14%. Meu Deus, aumentou 14%. A inflação não aumentou isso, mas eles acharam que não tem que aumentar. Então, eu vejo aqui pela cidade americana muitas pessoas que estão vindo de São Paulo ou outras cidades que o imposto é caro, estão vindo morar para cá. Então, o ser humano que tem uma certa condição, ele dá um jeito de tentar dar um jeito. Mas a pessoa pobre, que mora precariamente, que não tem como sair daquele local, ele não consegue. Está compreendendo a questão? Então ele tem lá o imposto, ele tem lá o crédito que está caro. E o que sobra do salário dele é muito pouco. Então ele não gira a economia local. Tá certo? Então você tem a curva de Laffer. Imagina uma curva que vai subindo naquele gráfico, vai subindo, subindo, subindo. Depois ele chega no ápice do imposto, ele vai descendo. Então o cidadão dá um jeito. Eu moro aqui em São Paulo, eu pago 3 mil de imposto por ano. Vou morar em Americana, lá eu vou pagar 800. Para você, né? Você veja assim, o cara paga 2 mil e pouco de imposto. Vai pagar 800, vai ter uma economia de quanto? Ele acha que para ele é justo. Então, a pessoa que tem mais estrutura, que tem mais condições, ela consegue enfrentar as questões do governo. Mas a população pobre e os mais necessitados não conseguem. E eles ficam à mercê do governo. Será que me entende? E a economia local não se desenvolve.
Por isso que a gente vê loja fechando. Então, nós temos que ver o governo enxugar a máquina pública, criar mais condições para a população se desenvolver, se meter menos na população, nos assuntos da população e deixar as pessoas se desenvolverem. Aí eles vão criar situações que as pessoas vão conseguir fazer um ciclo virtuoso e gerar riqueza, gerar renda. Mas o que nós estamos vendo aí, você vai ter mais imposto, você vai ter taxa de crédito e juros muito altos, e o cidadão cada vez mais apertado. Então a cidadão brasileiro, o cidadão brasileiro que me ouve aí, você quer comprar aquela batedeira planetária, eu sei que você está afim, você está com vontade daquela batedeira planetária. Pô, João Maria, eu queria uma batedeira planetária, sabe, eu queria fazer pão em casa, eu quero fazer uma pizza em casa, e minha batedeirazinha lá só faz bolo. É justo. Só que você não vai comprar, por quê? Pô, tem que pagar os juros do banco, ó. Então eu não vou comprar. Então você não compra. Então o mercado ali, o consumo, não vai gerar ali. Pô, João Maria, eu queria comprar uma geladeira nova, sabe? Aquelas que tem o freezer embaixo, bonitinho, com as gavetinhas, João Maria. Mas não vou comprar, porque eu tenho que pagar juros, tenho que pagar imposto ali. Não sobrou, então eu vou ter que pagar aqui a conta de tal lugar. Então não vou comprar. Eu estou no cheque especial, né? Pô, João Maria, eu acho que eu vou comprar. Sabe o que eu vou comprar, João Maria? Eu quero comprar um ar-condicionado portátil. Aí ele põe na balança, pô, não dá ainda, hein? Então, aquela compra que você iria fazer, você não faz. Só que quanto mais pessoas nessa situação tem, então a indústria vai produzir um bem, só que esse bem não vai ser consumido. Tá compreendendo? Então não vai gerar riqueza. Está compreendendo a questão? Então, essa questão de aumentar cada vez mais imposto, né? Cada vez mais imposto. O carro popular no Brasil é 69 mil, né? Se não me engano. Meu Deus! Quase 70 pau um carro popular sem nada. Né? É caro, né? Vamos falar sério, né? 60 mil. Mesmo que seja 60 mil, é para um brasileiro aí, né? Réis mortais como um Joe, é caro. Então, a gente vê que esse pessoal que é para os mais pobres, está usando os mais pobres. Essa é a nossa conclusão aqui. Você pode discordar? O que eu vou fazer? Os dados estão aí. Quem vai ser mais afetado é a população pobre. Como eu falei, as pessoas que têm mais estrutura, elas dão um jeito. Elas dão um jeito de fazer alguma coisa. Vão pro... eu acho que eu vou usar Bitcoin. O Bitcoin, você que acha que está esquecidinho, ninguém vai usar Bitcoin. Não sei, não se engane. O Bitcoin é terra de ninguém. De repentemente, é uma alternativa para sair da mão dos governos. Essa é a nossa visão. Posso estar equivocado, mas enfim. Né? Mas que tem uma certa lógica aí, tem. Tá certo? Então, o governo para os pobres se utiliza dos pobres para gerar questões para o pobre. Meu Deus, não é fácil. Meus amigos, minhas amigas, é isso. Não sei se isso vai acontecer mesmo, estou torcendo para que não aconteça, mas com esses dados em mãos aí, pelo andar da carruagem, a gente não pode ser muito inocente, não. A gente tem que ser realista, pé no chão, e falar o que a gente pensa aqui, né? Sem ficar floreando, sem querer ficar iludindo as pessoas aí com discursos bonitos e vazios, sem profundidade. Aqui nossa questão aqui é falar a real para você. Com a atual conjuntura das coisas que a gente vê no Brasil, nós tínhamos uma certa quantidade de ministérios, mais que dobrou quase, né? Ministérios. Essa máquina vai funcionar, tem um custo. Então, eu não vejo, né? Tá certo? Estou sendo realista, não pessimista, e é isso aí. Duvide de tudo, depois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais e tchau.